quiser, tá gravando. E o Vadil tá na área! Tinha colado as placas. E o Vadil tá sem pauta e sem vergonha com Daniel, o diário de um Uber. O primeiro, o único, o incomparável, o homem da seita. Aceita que dói menos. Daí eu aceito mesmo. Os guri vem. Aceita que dói menos, eu gosto. E aí, Diego, muito obrigado pela presença. Pra quem não conhece aqui, o Diego Motorapoa, um dos influencers mais hypados aqui na região, na atualidade. Dei sorte, né? dei sorte. Motorista de aplicativo, assim como eu, como a grande maioria que está nos assistindo aqui. Assim como tu? Lá. Já arranca assim. Já vai começar com essa baixaria, Diego? Cara, e aí... Mas algumas outras coisas em comum agora, a gente já se conhece há algum tempo, a gente somos da Zona Sul, né? Sim, somos Só que vizinhos. com a diferença de que eu gosto da Zona Sul pra trabalhar e tu não gosta. Eu não gosto da periferia em geral, cara. Toda ela. Qualquer lugar longe do travesseiro pra mim é complicado. Tu conhece o travesseiro, não? O travesseiro é a zona do Jardim Botânico, a melhor zona Não, o Jardim Botânico é BD. Tu não viu o episódio. Tu não viu o episódio aquele, né? Aquele episódio que eu gravei lá no KM Livre, tu não deve ter visto direitinho, né? Não, mas tu falou de 28 bairros de Porto Alegre. E posso te falar de 58, se tu quiser. Não, tô brincando. Meu vizinho aqui da Zona Sul, motorista de aplicativo, influência digital também. Sócio, né, do KM Livre Podcast. Cadê o KM Livre, hein? O KM Livre deu uma pausa agora pra gente se reformular, porque ele toma tempo, né, cara? Aquele formato ali de trabalho, ele te desprende quase uns 2 dias por semana. Só isso? Prende, porque não adianta, tem mais os custos, né? Porque o podcast não é de graça, a gente ainda não tá vivendo, o estúdio tem outro preço. Certo, e mesmo assim, realmente, que daí quando é dentro de um estúdio gravado lá, os caras que fazem a edição, então o olhar o trabalho que o outro fez e ter que dizer o que tem que fazer de novo é complicado, porque a gente já pegou no formato autodidata. Tu pega o teu material, tu já olha ele, vê o que tu quer, o que tu não quer, e é diferente de alguém achar essa parte relevante. Os caras não têm aquele feeling do motorista de olhar, não, cara, isso aqui para motorista é relevante, isso aqui não é. É diferente alguém de fora da área, né? Ninguém consegue entender o motorista. O motorista não consegue entender o motorista. Motorista de aplicativo é um ser a ser estudado. Mas todos somos motoristas de aplicativo nesse Brasilzão, né? Quem não é, será, ou já foi, ou tô errado aí. Só não é quem tá bloqueado. Sim, só não é quem tá bloqueado. Em algum momento nós... Ou foi ou será motorista de aplicativo. Em algum momento a gente vende a alma pra Uber e pra 99. E como é que chegou aqui? Tu tem um perfil de vendedor ou tô errado? Loja, fui sempre de comércio, venda, artigo esportivo, depois cheguei aí para o mercado financeiro, os empréstimos de aposentado. Tu fazia empréstimo para Yolanda? Eu fazia quase isso, eu trabalhei numa agência, fiz primeiro e depois como já tinha algum cara que ia ali, supervisor, gerente e tal, daí eu tinha uma equipezinha. E aí a gente trabalhava para outras empresas, trabalhamos para o Bradesco, Santander, trabalhamos para esses... Tu era uma terceirizada... Não era os tão marreteiros, assim, eram os de dentro de banco, então não judia tanto. Tá. Mas vai vendo essas coisas que falam dos aposentados, meu, aposentado é tudo tomador, meu. Elas estão esperando pingar o dinheiro, abrir a margem e ir lá pro bingo. Elas são sem vergonha, as aposentadas são, meu. Não via dinheiro, tava aqui. Mas senhora, tu gastou 5 mil em 2 dias. Mas eu pensei que era meu. Para. Sim, elas vivem pra isso, né? Pra gastar o dinheiro que elas não têm, porque daqui a pouco ali a vida dela já tá num caminho, né? Enfim, não vou falar sobre isso. E tem a pior, a única assim que eu falo que é complicado não adianta, é aquela dos netos que vão lá, fazem o vô e a avó tira o carro, tira a é isso moto. Que tu fazia, então. E era isso aí, né? Geralmente era isso também em mercado financeiro. E aí eu tive, até a gente vai passar onde eu trabalhei aqui, tive algum tempinho a loja. Eu tive daí um brechó infantil durante 12 anos. Nós estamos aqui na Avenida da Cavalgada, na Zona Sul de Porto Alegre, indo em direção à Zona Sul, onde bem na frente do brechó? Não, bem na frente aqui do Santa Teresa. Tá aqui esse centrinho, Santa Luzia, esse centrinho comercial aqui, ó. Eu tive loja aqui embaixo, aqui no primeiro andar, onde é a barbearia agora ali. Tu teve um brechó antes ou depois dessa questão dos financeiros aí que eu não entendi? Depois. Eu saí porque daí como eu passei pra parte externa, eu comecei a viajar depois. Aí eu fui pra atender Missões, Fronteira, região da Campanha, região central. O meu setor começava a 400 quilômetros de Porto Alegre. Daí começou a... E aí eu comecei a ficar muito longe. Minha filha estava pequena, eu já não conseguia mais levar ela pra aula, 4 aninhas, aquela parte. Que idade aí, ela tem hoje, Diego? Hoje ela tá com 18, né? Uma moça já? Já. Moça formada. Tá fazendo faculdade, terminando o ensino médio? Não, já vamos tentar meter uma carteirinha, agora que é mais fácil ainda, vai fazer Uber também. Não, ela tá trabalhando ali no Barra Shopping, tá trabalhando no cinema por enquanto.
Aí acho que tá fazendo a pausa de período sabático. O Rafa passou 2 anos assim, agora agora começou. Aí ela Agora parou, começou. que é tá trabalhando ali, tá Mas tentando se entender. Ela É ia... importante esse momento também pra eles, né, cara? A gente cobra muito que os filhos terminam o ensino médio e saem direto pra faculdade, só que às vezes eles não sabem nem o que eles querem da vida. Não é o nosso conceito, né? E a Não- geração Z, vamos combinar, é difícil, né? Não, e não é o nosso conceito também. A gente não vem assim, a gente não foi ensinado a estudar, a guardar dinheiro. Não adianta a gente olhar aquele conceito do americano lá. Agora, pelo menos ela não quis, não caiu nem nas drogas, nem no influencer, né? Não tentou virar influencer, não tentou virar TikToker. Tá bom, já estamos no lucro. É impressionante que as crianças hoje em dia, elas têm isso como uma profissão, né? Tipo, como desejo, um sonho. O que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser influencer digital. Queria eu quero ser blogueira. Queria ser primeiro o jogador de futebol, o astronauta, depois jogador de futebol. Isso, e agora bombeiro, eles querem ser o influencer, o bombeiro. Bombeiro. Primeiro era aquela de ser admirado e depois de... Não, agora eles querem ser tudo influencer digital. Muito louco isso, né? Tá, e daí quando começou a rodar pra fora de Porto Alegre pra atender esse teu pessoal, tu começou a dirigir de verdade ou já dirigia em outra? Dirigir que eu digo profissionalmente ou tu já tinha outra questão, não? Já tinha sido taxista. Ah, tu foi taxista também? Taxista, Foi de quando que eu não sabia? Já Tu foi sabia. taxista também? Foi taxista também, né? Fui, mas bem novinho, pai. Os guri, pra ter uma ideia, eu usava aquele moicano do Neymar, pai. Eu usava os... Eu tinha até cabelo pra fazer moicano. Agora já tá ralo. Tu foi bem no fim do quê? No fim dos 23 anos. 20 anos atrás eu era taxista. Não, faz tempo então. Sim, isso foi rádio antes, modulava, então. não era digital, não tinha o sistema digital ainda. Era modulando. Trabalhei na cidade, trabalhei na rota, trabalhei na noite, peixe-espada. Tu trabalhava com... depois eu quero te perguntar sobre isso. Tu trabalhava naqueles sacos que tinha aquelas antenas que ficavam As pequenininhas, não conseguia pegar aquelas turbinadas, aquelas ali, os caras compravam e botavam ele na antena dele, ou eles compravam... Cara, eram umas antenas que vinham o carro inteiro, elas ficavam curvadas assim, amarradas lá atrás. Tio, a minha era só umas pequenininhas em cima aqui do Zuno. Cara, eu tenho uma lembrança... Os caras botavam aquela de 1,5 metro, aquela ali, ela modulava por cima dos caras, meu. Eu tenho uma lembrança quando eu era criança, quando eu pegava o táxi, fui pra casa da minha avó na Plata de Alves, né? O caso da perna, não sei o que, cara, achava muito legal aquilo ali, cara. Eu vindo de Santa Maria... Carro pra chegar, carro no ponto da Guaranamasô, carro no ponto da... Carro pra chegar na Nonoai, daí tudo modulava, e aí ele pegava, tinha uma rádio, a cidade, ela já tinha... tu modulava, só dava uma apertada no PTT aqui, e ele dava o sinal lá e entrava. Esse é o PRU 4940, Diego. Aí já era a chamada que tu fazia aqui? Só na modulada aqui, hoje vai dar, ou no aplicativo vai dar aquela placa lá. Aí o cara, o Diego, chega lá então, busca ali o fulano, não sei o que, o PRU 4940, vai lá, busca o fulano ali, tal endereço. Ou, se tu tá muito longe, vai indo que eu te passo no final ali, pra não pegar todo o endereço, porque encostava o cara que tava ali em cima, encostava na frente, tudo bom, fulana? E te dava o carrancho, te arrastava a corrida. Mas que legal, e aí vinha o próprio colega ali, arrancava, o Diego tá lá embaixo na alta, eu tô em cima aqui, encostava, buzinava. Se a passageira chegou, entrou no carro, só via as luzes de freio apagando e o cara sumindo. Mas que sacanagem. O taxista fazia isso, não? Mas e aí eles migraram pro aplicativo. E o que é peixe-espada? Peixe-espada é quem não tem ponto. Peixe-espada, o cara tem ali a faixinha azul, dizendo que é do mercado, que é do shopping, que é Jerônimo de Ornelas com a... Modelo. Posto modelo? Ali assim, até João Pessoa. Aí tem o cara que é o peixe-espada que não tem ponto, é aqueles que a EPTC não deu ponto pra ele ainda. Tá, e por que ele não tem ponto? Aí o carro não tem ponto. O ponto tu pode comprar separado. Tudo se vende. O táxi ele é uma licitação e os caras vendem. Ele é uma licitação e o cara vende a licitação pro outro mediante uma doação, porque não pode vender a licitação. E é isso que os táxis acabam acontecendo. Eles botaram uma trava agora, não estava acontecendo, né, cara? Eles travaram, botaram uma trava aí, já tem algum tempinho. Tá? Eu tenho um tio meu que ainda é taxista, dele é da Teletaxi. E aí ele andou, não, cara, mudou, não tá mais tão fácil aquele jeito ali. Eles botaram uma trava, mas os caras sempre descobrem como destrava. E daí o peixe-espada, então, ele fica rodando. Não tem ponto, encosta nos pontos livres. Tu pode encostar. Que nem eu faço ponto de rádio. Ponto de rádio, o cara pode encostar, por exemplo, ali na Travessa Cobar com a Otto, tu pode encostar. Travessa Cobar com a Otto. Que daí ele é ponto livre. Só que a rádio chama ali também. Geralmente os pontos de rádio, aí ele não tem o ponto escrito com o prefixo. É só a plaquinha azul com o táxi Fuquinha, sabe? Aquele ali. Aquilo é ponto livre.
Aí qualquer um pode chegar e encostar e puxar fila no cordão. Mas as rádios usam essa fila para chamar eles na ordem de chegada. Ah, tá. Então, o peixe-espada é o cara que tá começando, que não tem a grana de... Não, ele só não tem... Não, todo mundo é empregado ali no táxi. Hoje tem mais proprietário, mas antigamente tu comprava o teu carro, a tua placa, ou tinha um que era o dono da placa, te alugava só a placa por mês, aí eu pegava o carro, comprava um carro, ou alugava o carro, era... Isso aí há 23, isso há 23, 24 anos atrás, exato. Então fiz 3 anos no táxi. Tu tem o quê? 42, 3, 43, 4? fazer 44 já agora em junho. Com 20 anos tu era taxista, então? 21, acho que eu comecei, 21. E isso aí veio do teu pai, da tua família, ou tu... 2 irmãos já eram taxistas, e aí tu ficou desempregado. Ficava desempregado, era a mesma coisa, o cara ficou desempregado, vira Uber. E antigamente o cara ficava desempregado, virava taxista, meu. Ou ia pra obra. Ou ia pra obra, tá? Ou ia pra obra. Tá, e aí depois disso, tu ficou durante quanto tempo? 20 e poucos anos, então? Não. Tu só falou táxi, de 20 anos. 3 anos no táxi, fiquei 3 anos no táxi. 3 anos no táxi. Trabalhei em aeroporto, rodoviária, trabalhei aí nas rádios, cheguei a rodar bastante. Rádio Cidade, Rádio Atlântida, Ipanema. Foi tu que quebrou Ipanema, né? Vai, Ipanema. Queria a galera dizer, a rádio, aqueles N, o pessoal dizia o N de maconheiro, o N do maconheiro. Eu nada a ver, meu, o N do... Aquilo ali é da Ipanema, os caras não sabiam. Tu chegou a curtir a Ipanema? Sim, peguei. Ah, eu conversava com a Kátia Suman. Ela não me respondia, é verdade, né? Mas eu tava sempre trocando uma ideia com a Kátia sobre como é que o pessoal do Pretinho brinca que ela largou uma Freiras Fudidas. Ela largou um bordão dessa aí numa transmissão da rádio. Por que nós estamos falando da Rádio Ipanema? Daí, como é que tu chegou no brechó? E aí, a minha mãe comprou o brechó. Primeiro entrou de sócia, depois comprou a 100% lá da loja, que a mulher não conseguia mais dar conta e cuidar do brechó. Que a gente era cliente, justamente que a minha filha era pequenininha, com 1, 2 anos, ela começou a comprar, virou amiga. Já estamos e olha só, não tô conseguindo tocar o negócio sozinho, porque ela chegava lá, tá fechado. Não consegui hoje. Aí olha só, tu não quer fazer uma sociedade, de repente ajudar, por que não coloca ninguém contigo? E aí ela, não, pô, tinha uma afinidade com a mãe, quem sabe então tu quer entrar de sócia, deu uma grana, entrou. Aí depois, em 2, 3 meses, a mãe comprou o resto da loja dela. Tu não vai conseguir tocar, eu te dou um dinheiro aqui a mais. Tirou um empréstimozinho e bancou. Daí ela começou a trabalhar. Minha mãe começou a ter problema com funcionários. Eu fui lá e também tinha saído da outra empresa e eu já tinha ficado uns dias com ela ajudando e tal. Na época de H1N1, aquela época ainda das gripes e tal, 2007, me lembro. 2008, né, cara? E aí eu peguei... Gripe aviária. Daí foi da H1N1, eu me lembro, eu cheguei até uma vez a tomar aquele Tamiflu. E aí, mas nem era. Aí eu falei com a minha mãe, quem sabe, de repente eu entro contigo, eu trabalhei em comércio, trabalhei pros outros, vou começar. Aí deu um tempo, fiquei uns anos com a mãe ali, aí a mãe saiu, depois de uns 6, 7 anos, 8 anos, saiu e eu fiquei tocando a loja sozinho. E tu tocou? Aí era ali na Tristeza, depois peguei, bem quando eu troquei de ponto, vim pra Cavalhada, eu troquei em outubro, novembro, em março veio a pandemia, eu troquei de ponto para ter um custo mais baixo, me fudi, que daí também parou tudo, na verdade era mais barato, era tudo em conta, só que na época de bombar, fechou tudo, comércio, fecharam a minha loja com a Polícia Civil ali, eu sei que tu quer trabalhar, mas não dá pra ficar de porta aberta, tem que fechar e pronto. Por causa do Fique em Casa da pandemia, aquele lá, dos dias 24, 27 de março foi que fecharam a loja. Então tu não fazia aplicativo nessa época ainda? Não fazia. Um ano depois eu começo no aplicativo, lá em janeiro. 10 meses depois, acho que era 27 de janeiro, o dia que eu aluguei meu carrinho. De 21? Daí eu comecei com o carrinho alugado, opção boa pro cara, né, meu? Os caras... É complicado hoje os caras falando do carro aplicativo. O meu irmão já era motorista de aplicativo. Eu já tinha trabalhado no táxi. Aí os guris tudo da época. O que era? Eu todo dia me fudendo na loja. Olha o time. Não, é impressionante, mano. Não pode também, porque como é que os caras te enxergam, meu? Depois tu me passa o contato do pessoal do estúdio lá, que eu vou ter que alugar o estúdio, não dá pra eu gravar mais na rua, os caras passam me buzinando o tempo inteiro. Brincadeira. Tá, e aí, por que tu foi no... Alô, amigo do Sandeiro PZL. Depois ele vai ver. G02. Final G02. Larga o final, cara, não larga o começo. Bom, se vê que o começo é mais comum, né? Mas eu só largo o final. É PZL e a G02, tá? Se vocês encontrarem um Sandeiro preto na cidade... Tem 23 letras pra acertar no meio disso aí.
Tá, mas aí o cara tá na pista e só tá. Sim, é uma brincadeira, é. tá? É só uma piada. Nós combinamos com ele, depois eu chegar ali lá pra pagar o café que eu tinha prometido. Tá, por que tu foi pro Uber? Porque tu cansou da função lá da loja? O Uber, a loja parou de... Na minha visão... Sim, a loja eu peguei aquele período todo de pandemia. Foi no segundo ano de pandemia, eu já tava voltando. Quebrou? Só que ainda não tinha. A loja quebrou. Okay. Saí negociando 2 meses de aluguel, a reforma, passando, me endividando mais, ainda passando cartão, porque tinha acabado, tinha aquele auxílio. E eu recebi o auxílio, quando eu vi eu tava usando só para pagar o aluguel. Aí comecei a fazer aplicativo, eu tava tentando vender por fora as coisinhas da loja. Comecei a fazer o aplicativo junto com a loja. Fiquei quase 1 ano pagando o aluguel e gerando dinheiro do aplicativo para botar na loja. Porque eu saía final do dia para fazer o extra. O extra começou a segurar a loja. Tá, já entendi. Se eu tô tirando dinheiro daqui para botar aqui, encerra esse. Foi traumático, um negócio de 12 anos. É traumático tu mudar, tu sair, tu sabe, tu teve uma carreira longa em uma empresa também. É, aquilo, nossa, fiquei meio desnorteado. E aí, passa um tempinho, os guris, tudo falando ali, meus amigos ali, porque o aplicativo é meu. Meu, olha o que era o fluxo do motorista de aplicativo há 5, 6 anos atrás. Me conta, deixa eu Meus ver. amigos, 5h30 da tarde, onde é que vocês estão tomando cerveja? Já tomando uma Stella, pai. Stella, não era latão. Os guris tomaram Stella, né? Deu, tá aqui, ó. Meu, a meta é 300, fiz meu 300 e fui pra casa. Que era 70, 80 pila de gasolina, fazia 300 pila, tu botava dinheiro no bolso. No xizão os guris fazendo dinheiro. Em quantas horas? E aí, não, 5h30 da tarde, não, saiu de manhã 7 horas, 5h30, 5 horas, recolhi. O diazinho bom, recolhi. Sexta-feira, quarta-feira, recolhiam. Ó, resenha. Até às 6, 7 da noite, 8 horas da noite, resenha. E iam pra casa. E deu. E o cara, olha aí, às vezes eu ficava até 8 horas da noite na loja. Aquela fudeção. Final de semana eu ficava lavando mercadoria, lavando carrinho que eu lavava. Eu tava, aquela função de roupa que chegava suja e tal. Era brechó? Ou brechó, é. Eu lavava pra loja ficar cheirosinha, né? Receber a doação de quem... Não, comprando, ninguém doa nada. Era tudo comprando. Tu usou o carrinho de bebê do teu filho, chegava lá. Ó, Diegão, tanto. Eu comprava. Aí eu tava sujo, eu lavava. É o famoso brick, né? É, fazia, exatamente. Aí eu sempre levava pra lavar. A loja era cheirosinha e tal. Que falava em brechó antigamente. Aquelas coisas de fedorenta, lembra daquelas coisas ali da João Pessoa? Ô, meu, hoje tá chique. Tem os chique e furioso. Sim, ali. Hoje é... Na época já tinha aquele Passa-Passará. Os caras são um pavilhão, né, meu? Ali tem aquele na Dom Pedro, não vou falar o nome, não é pra não fazer jabá, porque eu não lembro do nome mesmo. Nada. Cara, todo sábado de tarde tem corrida pra lá. Ou pra buscar ou pra levar. Ali na Dom Pedro direita. E ali pra baixo, ali antes do ali na Plínio, descendo na Plínio ali, tem o Passa-Passará ali. Isso. Que era gigante. O Passa-Passará antes era perto do aeroporto. Os caras tinham um pavilhão ali. Exatamente, é isso que eu ia dizer lá. Eles tinham lá no dos Chaves lá em cima. Chegaram a ter mais, acho que mais de 30 funcionários, 28 funcionários, 30 funcionários. Daí tu cuidava do final de semana, tu tirava pra deixar a mercadoria. Pra lavar a mercadoria, pra lavar e secar, pra botar vender na segunda-feira, tirar foto, anunciar. E aí começa a minha história com o Instagram. Produto, foto, venda. Aí eu fazia mais Facebook. Pros os brick vendem no Facebook. Hoje o cara quer vender carro, bota no brick do Facebook, faz ali. Vai tomar uns golpes? Vai. Podem vender o carro dele 10 vezes? Pode, mas é uma ferramenta para venda. O no LX também é assim. Ai, puta merda. Falei OLX. Não tem problema, cara. Mercado Livre, Facebook. Não, quem vai ser processado sou eu, não vai ser tu. Fica tranquilo. Aí eu comecei a gravar, mostrando. Aí eu tava com a loja. Quem dá golpe não é a plataforma. Quem dá golpe são os filhos da puta. Até hoje. Não, são acabou. Não tem mais bater carteira na rua. Os caras. São os bandidos. 80% dos crimes as hoje plataformas, são digitais, às vezes, elas são frágeis, entre aspas, né? Tipo, permitem. Mas quem dá o golpe não é a plataforma. Não tem nada contra o OLX, contra a Facebook, contra o Mercado Livre, esses raios que eu parto tudo aí. Né? Mas enfim, tá aí tu começou a anunciar e aí começou a ter essa vivência de produtos lá. E aí eu um dia fiz live, abri livezinha ali e fazia. Tá legal. Pá. Aí encerra isso aí, saí da loja, fechou a loja. Tô um dia conversando com um pessoal de trabalho, resenha de motorista. E o cara faz essas curtinhas assim, tem as promoções da Turbo, tá pagando. Aí um brother meu pega e chega e diz... Pausa, @Diego Motora Poa. Quem não segue ainda no Instagram. Tu tem canal no YouTube também? Tu falou no YouTube antes. Tem, né? Mas ele é fracão, assim, tem... Tu posta alguma coisa lá? Quase que eu não coloco, porque o conteúdo tem que ser um conteúdo mais didático, mais extenso. Tá. E não sei se tu notou, mas eu sou meio acelerado, né? Será? Tá. E no Instagram, Diego Motora Poa. Instagram, TikTok, esse aí a gente tá indo. O Facebook tá na minha página pessoal, que era o meu anterior. No Instagram, e começou eles vão chegar em tudo, né? A entrar o material do Instagram, compartilhando lá também, porque era o mesmo e-mail.
Eu deixei. E tá indo. Já deixou de ser pessoal, eu só posto hoje material ali, que já tá com uns 9 mil seguidores. Motora, pô. Daí segue aí a tua conversa que tu tava... Eu te interrompi pra tu fazer o teu jabá, ó, merda. Ah, tá. Isso acontece. Cara, é uma coisa bem legal. Quem já gosta da gente, já segue e vai continuar seguindo. Se o cara não gosta, não adianta que ele não vai seguir. Mas a gente muda a ideia das pessoas, né? A gente muda. O cara às vezes não gosta da gente no primeiro momento, nem no segundo. No terceiro, cara, porra, até que faz sentido. Acontece. Às vezes. E a recíproca é verdadeira. Porra, achava tão legal, agora tô vendo que eu leio o filho da puta. Vou deixar de seguir. Esse cara aqui, ele parece ser gente fina na rede social, mas só parece. Eu tô brincando. Esse é o meu segredo, eu sou idiota o tempo inteiro. Os caras pensam que eu tô fingindo. Eu cheguei, eu tava esperando ele ali no ponto de encontro, ele chegou, não sei o que, assim, opa, mas você não tá gravando, eu falei pra ele. Não tá gravando, ele disse, não, eu sei, eu sou assim sempre. Daí, voltando lá pra nossa conversa. Os TDAH bate forte, né? Onde a gente tava lá aí, daí tá, beleza. Então meus amigos lá começaram a fazer porque eu vi que os guris estavam ganhando dinheiro. Tu viu que a Rede Farroupilha, vamos colocar um parênteses aqui, a Rede Farroupilha tá quebrada? Já ligou nisso? O da Coronel Maçã já tá fechado tem uns dias, os outros já estão fechando. Desde o início de fevereiro. Gasolina ruim pra caramba, sempre falei. A maioria... Sempre falei que era ruim a gasolina. É legal o cara falar de coisas boas, mas é tão bom meter o pau nos outros. A Rede Farroupilha é o que manda aqui na Zona Sul, deve ter todos os postos de Piranga, com raras exceções, são Rede Farroupilha. E eles compraram os postos do Fabrício, né, que já era tramposo, aquele que dava gol. O Fabrício, na verdade, ele botava os caras, eu falo porque os caras me falaram ali dentro, ali, Juca Batista. Os caras davam um golpe no cliente pra fazer o extra deles. Ia lá e colocava o fluido, que era 15, cobrava 40 e os 25 pila era do cara. O cara dizia, rouba do cliente, mas não rouba de mim nas bombas, que os caras são acostumados a roubar ali. E ele, tira dos clientes, não tira de mim. Vamos trocar de assunto. Já vamos louco pra meter uma cadeia nesse... Não, mas daqui a pouco vai vir pra nós, né, cara? Tá tudo no Fantástico, tá? Tá tudo lá. Tá tudo no Fantástico. É só voltar lá na Acertar. Inclusive, existe um posto que eu apelidei de posto do Fantástico, pra quem não sabe, que não é mais da Rede Farroupilha, agora é da Rede Rota, se eu não me engano, e eu não tenho nada pra falar da Rede Rota, que é o posto que tem na esquina da Aparício com a Oscar Pereira. Foi lá que foi feita a reportagem, que apareceu no Fantástico. Eu sei porque eu reconheci todo o posto na época e tal. E daí eu tive naquela semana lá e falei com os cientistas, por acaso foi aqui que o cara disse, foi aqui mesmo, não sei o quê. Então existe um posto que eu apelidei de posto do Fantástico, que era do Fabrício, né? Antes da Rede Farroupilha. Que depois virou Rede Farroupilha e que faz 2 ou 3 meses que não tem mais gasolina. A grande maioria. Um ou outro tem gasolina e que eu já vi que meio que sortearam os postos. Agora... quebrou, né, cara? É impressionante como os caras conseguem quebrar. Rede grande, os caras conseguiram quebrar... Quantas vezes quebrou o Nacional, Sonai, Walmart? Conseguiram quebrar 5, 6 vezes a mesma empresa? É, impressionante. Tá. Agora para de falar mal dos postos de gasolina. Se bem que nós estamos numa guerra aí que só quem tá ganhando com essa história são os donos de posto de gasolina, né? Os filhos da puta estão tudo aumentando a gasolina. Quando esse vídeo for ao ar, eu não sei ainda quando vai ser, depois a gente conversa em off, eu espero que já tenha resolvido essa situação, né? Porque hoje em Porto Alegre, hoje é dia 13, sexta-feira 13 de março, e os caras estão subindo tudo 40, 50, 60 centavos na ganância, no olho grande, porque lá na refinaria da Petrobras, nada aconteceu. O primeiro foi o diesel. Vai acontecer, mas não aconteceu ainda. Nem faturou ainda e o diesel tá já 7,80. Sem contar o diesel, que daqui a pouco a gente não consegue mais comprar feijão no supermercado, porque os caminhoneiros vão parar, porque não tem mais óleo para rodar, ou vão estar cobrando os óleos da cara, porque é o custo que eles vão ter que pagar para esse estilo da puta dono de posto de combustível. Fiz o meu desabafo, Diego. Rapidão então. Greve dos caminhoneiros aquela vez, meu irmão tinha carro GNV. Imagina hoje quem tem carro elétrico quando der a greve. Eu tinha carro Eles vão dar risada. Também. Eu sobrevivi por ganhou. E ontem eu tava pensando sobre isso. Natal. Agora é a vez dos elétricos, né? Quem que tem elétrico tá dando risada. E nós temos que pensar sobre isso, né? Nós temos que pensar sobre isso. E outra, não existe eletricidade adulterada, né, cara? Escutei alguém falando, não sei se não foi tu que eu vi na internet esses dias. Não tem, cara. Alguém falando assim que não existe energia roubada, aliás, roubada existe. Não existe energia falsa, adulterada, batizada, não sei o que, né? Não existe. A energia que chega ali é a energia. Tem até energia de graça, bota em casa ali as placas fotovoltaicas. Isso é o futuro. Mas eu acho que não é mais o futuro, é o presente. Já é, né? Já tá acontecendo aí. Nós temos que pensar sobre isso. Nós dois temos um carro a combustão, eu alugado e tu próprio.
E isso aí nós temos que pensar para os próximos anos se a gente quiser continuar vivendo de aplicativo. Ou de repente a gente fica só na internet, o que tu acha? Esse é o plano, né, meu? Tá. Ah, eu gosto da pista, cara. Eu gosto também. de rodar assim. Eu também, eu adoro. Quando é boa. Porque essa vida é uma merda, né? Mas... não sabe, bordão. É bom Mas pra caralho. Tá. Eu estou tentando fazer pela terceira vez o pensamento lá de quando eu comecei. Isso, eu tô fazendo de propósito. Agora vai lá. Começou na internet, lá no brechó, lá no Passa Passará, né? Começa... Não, tive o meu ali, né? Não era... lá era... Ó, esse aqui vendeu pra Milênio, ó. Esse aqui era Farroupilha também e agora é Milênio. Trocou a rede... O Ipiranguinha, esse é o famoso Ipiranguinha da Zona Sul. Isso aí. O Ipiranguinha. Tá, e aí começou a fazer anúncios no Facebook e E começou aí a vendi vender. e tal. Então, beleza, perdi aquela vergonha, aquele medo de mostrar a cara na internet. Que o grande entrave hoje é o que os outros vão pensar, pra quem quer começar a fazer um conteúdo, né? Aham. Eu já... Tá, meio idiota, quero me aparecer, deu eu. Aí, meu amigo, um dia a gente conversando o Luciano, meu brother, ele que incentivou, a culpa é dele. O Luciano, o alemão, pra pegar e fazer uma página. Cara, por que tu não fala disso aí de trabalho? Porque eu tinha comprado o meu carrinho, que eu tenho hoje, e aí eu sempre falei muito de estratégia. Cara, antigamente os caras queriam tudo corrida de 30, 35, corrida de 30, 35. Os caras queriam fazer corrida grande, tinha função de direcionamento, os macetezinhos, botava direcionado a Novo Hamburgo, o cara ia e voltava 2 vezes a Novo Hamburgo, tinha feito já 300 conto, 350 ia pra casa. E deu pra bola. Às vezes pingando, às vezes... E fazia o dinheiro dele, e deu. Aí, claro que as estratégias vão se pulverizando. Tu fala pra um que... segredo de 2 não existe, né? Exatamente. Segredo é de um. Tu falou pro outro, já não é mais segredo. Aí, ele pega e fala, que tu não... Porque eu comecei a fazer estratégia diferente, cara. Eu gosto de ganhar nas curtinhas, porque tinha promoção, tinha dinâmica. Eu gostava de fazer isso aí. E aí ele, mas como? Aí eu mostrei que um dia eu tinha feito, sei lá, 8 corridas em 1 hora. Esse tá fechado ainda. Aí o da Coronel amassou. É. Ah, faz um tempinho, passei já acho que mais de 10 dias. Desde fevereiro, começo de fevereiro, cara. E daí, então, tu é das curtinhas, daí tu começou a fazer. E aí falei pra ele que quanto rendia, e eu olhei, como eu trabalhava em comércio, muitos anos trabalhei em venda, comércio, a gente cuidava o ticket, venda por hora, tu dividia em metas pro mês, ó, tu tem que vender tanto até o dia 10, tanto até o dia 20, e depois, ó, entendeu? A gente já dividia as metas do mês, fazia as métricas, ó, eu vendi tantos itens por cliente, tinha que vender o tênis, a meia, o agasalho, a camiseta, o calção, a bermuda, vender isso aí. E então eu comecei a entender que o ticket tinha que ficar mais alto. Só que daí quanto mais clientes tu atende na hora, tu aumenta a tua possibilidade de venda. Então o teu atendimento tinha que ficar dinâmico. Hashtag dica do diário de hoje. Vocês escutaram o que o Django tá falando? Ser motorista de aplicativo é tão importante quanto para ser motorista de aplicativo é tão importante quanto para o vendedor saber todas as variáveis do teu negócio. Ticket, quando eu falo ticket, isso é papo de vendedor, mas não é papo de... Tem que ser papo de motorista de aplicativo. O que é ticket? Quanto que tu ganha em média por corrida? Quanto que tu gasta em média por corrida? Quanto que tu gasta de combustível? Tudo tu tem que saber na ponta do lápis. Sair adoidado, ligando o aplicativo, rodando aloprado, tu até pode dar sorte e chegar no final do dia com o bolso cheio de dinheiro, mas a chance de te ferrar e te ferrar é gigantesca. Ou tô errado aí? Aí tá a grande briga de a gente falar que trabalha por hora, porque eu divido meu dia em fases, em metas, ó, tem que fazer X de manhã, X em tanto, X em tanto. Na hora boa do serviço bom, a tua hora tem que passar de R$60. Não, tem que ser 80. Tu só tem que fazer aquele dinheiro ali, que vai te sustentar. É que nem o início do mês, é o teu horário das 7 da manhã até as 9h30, consegue posicionado, consegue trabalhar ainda depois das 9, porque já cai drasticamente, tem que estar Zona Sul, extremo do Zona Norte, Zona Leste, beleza. Aí, final do dia, passou das 5 da tarde, tu tem que estar no centro posicionado para fazer dinheiro até as 7. Antigamente dava até as 7h30. Hoje, 15 para 7, já pega a tua corrida para casa, que depois não tem, né? Tu vai voltar... Depende. Segunda e terça é muito bom de noite no centro. Por causa da URGS, quando tem aula, né? Mas cai bastante depois, né? Mas já foi bem melhor. Tudo já foi melhor, né? Tudo já foi melhor. Segunda e terça é bom por causa da URGS e final de semana por causa dos botecos da Cidade Baixa.
Mas claro, tudo tem horário. Porque daí como eu tô fazendo um horáriozinho comercial, porque a minha mulher achou que é melhor eu fazer assim. Tá, tu faz um horário bem parecido com o meu, tu só volta um pouquinho mais cedo, mas tu também sai mais cedo de trabalhar. Tu sai às 7 ou sai às 9h30, 10 horas. Não, eu largo ela aqui, ela trabalha aqui na Super, aqui na Icaraí, e eu saio às 8h10, 8 e pouco, largo ela aqui na frente e começo antes das 8h30. Então tu faz um horário comercial junto com ela, então é isso? Aí, Mais 7 horas, dela para 6 horas, só que eu vou até umas 7, 7h15, 7h30 já quero estar em casa. 7h15, 7h30 é horáriozinho bom de chegar em casa. Diminuindo meu tempo de rua, tentando otimizar o ganho por hora. Como o carro é próprio, aí tem as variantes de carro próprio e carro alugado. O cara do carro alugado vai rodar diferente. Claro. Pode pegar corridas, ele não tem que estar tão preocupado com o pneu. Até a página 2, né, cara? Sim. É que daí tu vai gastar tudo igual. Só que o carro, a pior merda que tem no carro pra nós aqui, de tudo, tudo bem, sem dar nenhum problema. Manutenção, cara. Tu larga o carro para manutenção seu próprio, eu já fiquei 2 dias sem carro. Porque é o tempo de fazer isso, o tempo de fazer aquilo, desmontar, levar para fazer, foi final do dia, que dirá se dá merda no final de semana. E 2 dias de trabalho, na pior das hipóteses, é 500 pila que não entrou na tua conta, né? Exato, que não entrou. Só que o cara do alugado tem que entender que ele para fazer manutenção. Se ele paulear o carro, vai precisar de suspensão. Se ele andar com suspensão fodida, ele vai perder uma frenagem, pode dar uma encostada num cara se ele tá andando mais rápido. Sim, com certeza. O cara tem que entender que é todo... Se cuidar do carro do teu patrão, velho, não é puxa-saco, não é nada. Cuida. Se tu não cuidar do que é do outro, tu nunca vai ter algo teu e cuidar também. Acredita, tu vai dar pau no teu quando tu tiver também. E daí tu começou nas redes sociais dando essas dicas aí. Tentando dizer que, fazer uma dica eu tô fazendo assim, assim, assado, porque eu falava pros guris, os guris começaram a entender e mudar. Tanto que do meu grupo ali, 3 vieram pro Black depois que eu comprei o carro Black. Isso é louco, né, cara? Porque eu expliquei pra eles que o dinheiro era melhor. Quando tu vê essa migração, né? do pessoal fazendo o que tu faz. Eu não entendia nem o Comfort, cara. Eu não entendia o Comfort. Eu não sabia que dava tanto dinheiro. Pra te ter uma ideia, eu fui trocar de carro lá na locadora e tinha os carros pra escolher lá. O Argo já tava no Comfort e eu sem orientação, burro. O cara hoje que não tem uma orientação, não olha o influencer, não olha, eu não tinha orientação, eu não sabia. Os caras hoje te perguntam as coisas mais simples porque a gente não tem orientação, meu. 80% dos motoristas não seguem um influencer, não acompanham dia a dia para entender. Então, se tu tá vendo esse vídeo aí, tem um grupo de WhatsApp, tem colegas que não estão na internet, compartilhe esse vídeo, peçam indiquem, sugiram para seguir o Diego Motorapoa no Insta, para seguir o Diário de Uber aqui no Instagram, aqui no YouTube e no Instagram também, porque por mais merda que a gente possa falar, pelo menos a gente traz experiência. Para aquele que tá começando é muito importante. E aí, como eu tava vindo numa escola ali, aprendendo o meu conteúdo, aprendendo a trabalhar, o que tinha antes era o YouTube. Tu jogava no YouTube pra aprender a trabalhar, tu olhava o chefe e o Marcelo fora da curva. Era isso aí. Tu já é mais recente, né? Isso aí. E então, aí eu peguei 5 anos atrás. O chefe foi muito legal. Um dia ele me chamou, eu não sabia, né? Pra fazer uma live durante a pandemia. Que fuder. E daí, mas ele não era grandão como ele agora. Ele tinha lá uns 50 mil inscritos. Já era grandão. Mas hoje ele tá o quê? Passou de 300, eu acho. Não, o chefe é referência aí, pelo menos, tá. Ele me chama pra uma live, e daí nós trocando uma ideia, eu sentado lá na casa onde eu morava na época da Hípica, e ele me disse que começou a dirigir vendo meus vídeos, e foi comigo que ele aprendeu, só que lá no Rio de Janeiro. Mas só que comigo que ele aprendeu não. Ele era taxista, ele foi taxista antes de ser motorista de aplicativo, então ele tem essa experiência de pista, e comigo ele aprendeu algumas, tipo, a famosa maçaneta, tipo, deixar o passageiro na rua, porque ele te deixou esperando, né, e aquela coisa toda. E eu fico, sério mesmo, cara, Rafael, o nome dele, sério mesmo, isso, Rafael? Tu te inspirou de alguma maneira? Sim. Que legal, cara, tipo, eu não tinha ideia disso, né? E foi massa. Daí tu começou seguindo esses caras. Porque daí eles falavam atendimento, entrou no carro, seja bem-vindo. Aí... Uber chefe ainda, será? Ou é só chefe? Não, acho que é só chefe. É chefe oficial, aí, chefe, vocês vão achar. Um careca... Rafael, lá do Rio de Janeiro, gente boa ele, tá vivendo de rede social já faz um bom tempo aí, cheio de patrocínio com muito mérito. Tem a garagem do chefe, tem os 5 carrinhos dele ali, tem híbridos e elétricos, é o patrocinado da BID, o cara... o cara grandão. O cara é referência, não adianta. Não tem como dizer, alguma coisa ele fez diferente dos outros. Daí tu começou o Atan, tu já viu o Atan da Bahia? Não. Cara, é muito fidel o conteúdo dele. Ele é resenha 100%. Como é que é o arroba dele? Atan. A-T-A-N.
Atan. Opa, Ô meu, o no cara Insta? é resenha. No Insta? É resenha. Hypado também, 300 mil seguidores. O cara é hypado. O Atan é muito a fuder, resenha o tempo inteiro. Ele com os amigos e tal, mostrando. E aquela, meu, dia a dia ele mostrando as festas, ele faz muito noite. Tem um corolão com aqueles LEDzão, tudo assim, que nem o do Claudião. Não achou aqui. Bem legal. Depois eu procuro com calma. Tá, e aí tu te inspirou e começou a fazer conteúdo também. E aí comecei assim timidamente. E aí faz um, faz outro. Aí, cara, começou a entrar alguns seguidores, a gente falando e tal. Tava com, daqui a pouco batendo 2.000, 3.000, 4.000 seguidores. Foi rápido o negócio. Foi rápido? Rápido. Eu te conheci o ano passado, nessa época, quando surgiu o churrasco dos guris. E foi quando eu te conheci, né? Depois se viu pela primeira vez lá no campo do Canarinho. E aí desde então, nós estamos conversando, né? E tu tinha o quê? Acho que não tinha 10 mil seguidores. Hoje tá com quase 30, né, Diego? Tô com 24.600. Já tem uma turminha pesada correndo atrás do Diego. Lá ele, né? Lá ele. Aí... eu peguei várias coisas de várias pessoas, cara. Que nem... aprende um tipo de didática com... Eu tentava ser engessado, mas o modelo Marcelo, o chefe, porque eram os caras que eu seguia, tudo explicar como um professor. Muitos não gostam disso, cara. Só que também a gente comete esse erro burro de dar mais importância para um comentário negativo do que para os outros 150 likes que tu ganhou no negócio. A gente tem esse erro burro. O ser humano é assim. Não o motorista, então, O influencer, eu sou um cara desse, assim, que a gente não normaliza o comentário. Eu não consigo normalizar o comentário negativo. Eu acho que sempre ele é pessoal, tá ligado? Meu, e eu dou muito mais importância pro hate do que pro elogio. E, infelizmente, a nossa cabeça é assim. E eu já tô na fase de dar conteúdo pra eles. Eu faço o erro, falo uma coisa pra esperar os caras. Porque daí teu vídeo bate 50 mil visualizações aqui, ó. Isso é engajamento. Dá alguma coisa pra eles de vez em quando. E da onde saiu o Vadil? Porque não me parece. Me parece muita coisa, muito mas menos Vadil. Aí, nessa função de trabalha na hora que dá dinheiro, isso aí também vem lá da primeira escola, que o Marcelo, os horários de pique, o Marcelo recolhia 9 e pouco da manhã pra sair final do dia. O Marcelo fazia isso aí nos vídeos dele ali. Até hoje, o Marcelo gosta de trabalhar no horário de pico do estouro do aplicativo e pronto. Sim. E é justo, cara. Se tu consegue ter um custo baixo, vale muito a pena. Sim. Aí, ele... recolhi e tal. Aí um dia, janeiro, fevereiro do ano passado, foi essa história. Então é recente. De um ano. Cara, minha página tem 17, 18, um ano e meio, minha página. Né? Então tu tá no caminho. Um ano e meio. E aí foi em julho do ano retrasado, quando eu comprei o carro. Tô um ano e meio com o meu carro. Tu tem um Jack 40, né? Um Jack T40. T40. É boa, carrinho. Uma galera tem o meu carro, não tem custo baixo, é um carro bom, vale a pena. É o Vadil. E aí eu pego e falando pros guris e tal, os guris, tô derretendo o carro aqui, ar-condicionado, tô tirando foto dos painéis de ar-condicionado, tudo no talo e não tá dando conta. Aí eu tô em casa, 3h30 da tarde, tiro a foto do ar-condicionado, 21 graus. Aqui tá bem geladinho. E o meu irmão, mas tá bem Vadil. E aí ficou nessa. Aí eu também falava com um outro irmão meu, que ele pegava, como eu gostei, no início eu comecei a gostar de sair a trabalhar e ficar até 1 da manhã na rua. Meia-noite, 1h, 11h30 no mínimo. E aí a minha esposa já não gostou, porque ela entrou numa linha comercial e tal, de horário, e a gente não se fechava muito bem. Que eu chegava, ela já tava recolhendo. Tu lembra do meu assunto triste? Exatamente. Do Livre, né? Aí eu aprendi contigo, viu só? Tu teve um insight na hora certa. Tu teve um insight na hora certa. Aí ela pega e falou, muda o horário e tal, não vai dar assim. E aí eu gostava de... Daí o que eu fazia? Saía, trabalhava, recolhia no meio do dia, voltava pra fazer então um segundo turno de umas 6 horas de trabalho depois. Os guri falando isso aí, tu evadiu e tal. E aí a gente tinha uma outra resenha que eu falava, como eu trabalhava antes, mais na noite ainda, tinha um irmão meu que chamava, o Bandeira 2 tá na área. O Bandeira 2 tá na área. Aí um irmão meu me deu tá na área e o outro evadiu. O Bandeira 2 eu gostei também. O Bandeira 2, que eu gostava de trabalhar, os guris saíam 7 da manhã, 6h30 da manhã, 5 da manhã. E eu gostava de sair... A hora que tem movimento, a hora que o dinheiro tá na pista. Agora eu gostava de sair mais tarde, não tinha pegado esse fluxo, eu fui sempre um cara noturno, nunca fui matutino. Então não adiantava, eu tenho muito mais sono às 8 da manhã do que eu tenho 1 da manhã.
Mesma coisa. Então é complicado. Faz mal pra vida, a gente sabe. O mundo acontece. Só que, claro, vai também da natureza, né, cara? Não dá pra gente encontrar a nossa natureza, a gente tem o fluxo. Aí eu tô falando com ele, tô na área e tal, dele, tu é bem vadio. Daí, por quê, meu? Porque tá em casa e tal, assim, meu, pra que eu vou trabalhar na rua se não tem... Vocês estão fazendo 20 pila por hora, pra que eu vou sair pra rua? Fazer 3 corridinhas de 7, 8 pila? Não vou. Eu saio agora e trabalho no horário bom. Aí eu entro e vou gravar um stories despretensioso com menos de 3, 4, 5 mil seguidores. Aí o Vadio, tô voltando aí, o Vadio tá na área e tal. E segui. Só pra tirar onda com seus amigos do grupo. Tô lá no Aldo tomando um café, passa um... Bebê, Vadio! No outro dia. No outro, daqui a pouco passa um outro ali assim, tu que é o Vadio? Cumprimentou. Eu, caralho, sou o Vadio. Pegou. Ninguém nunca. Aí eu cheguei a fazer uma publicidade antes. O Marcelo reuniu aquela galera, teve o aplicativo da Cove, que os caras tiveram uma ideia boa de lançar o aplicativo. Não deu certo, porque daí teve mudanças de estratégia da empresa, mas era muito interessante ter uma terceira opção aí, né? Sim, uma Cabify da vida. Os caras até me conheciam porque eu ia com a camisa da Cove e tal, tá andando com os caras, é assim, mas só que, tipo, era sem expressão, modo de falar, todo mundo tem, né? Mas é que os caras só vão te dar relevância quando tiver mais de 5 mil seguidores, mais de 10 mil seguidores, vai mudando. E até pra dar tempo da gente entender o trabalho. Cara, eu não gravava stories até começar a fazer a Cove. Eu não fazia stories, eu só gravava Reels. Parava, então eu ia pra tarde em casa e ficava gravando, editando Reels, que eu gosto sempre dessas coisas editadas. Tanto que o pessoal, como é que tu não tá no TikTok? Vai fazer TikTok. E eu, cara, nem tanto, mas teu perfil é todo TikTok, tu ia fazer um conteúdo legal, tu faz isso. Eu nunca dei tanto foco no TikTok, porque eu sempre achei que cara com mais de 30 anos eu não te segui, vou te falar uma coisa, eu não te segui na primeira vez que tu apareceu no meu feed, porque tu apareceu no meu feed antes de eu te conhecer, por causa da edição, mas é uma questão minha. O meu gosto pessoal, eu não gosto dessa coisa muito TikTok. Eu gosto dessa coisa mais como é que se diz? Mais... bruta? Mais natural. Mais natural. Mas depois, quando eu te conheci pessoalmente, foda-se edição. Os caras, gente fina pra caramba. E vamos acompanhar o Vadio. E daí tudo que mas eu sabia olhar um conteúdo deles. Aí, o errado sou eu, na verdade. É só tu ver o meu desempenho nas redes e o teu desempenho nas redes. Não, o errado sou eu. Mas tu tem um engajamento muito maior que o meu. Mas... Isso aí Aí, quer ver, o que eu sabia fazer? Baixa um CapCut, aprendendo a fazer. Não fiz curso, não fiz nada, olhando. Só que eu tinha muita coisa que eu gostava de olhar, comédia, sempre, todos os stand-up, vou muito um show de stand-up, adoro, gosto. Até no início eu pensei, vou continuar fazendo, uma galera disse, por que tu não vai pro stand-up e tal? Só que daí também, vamos lá, aqueles caras que a gente aprendeu e conviveu e teve junto. O Rogério ali, o Rogério do Ubi. O Rogério, quando tu... eu quero fazer isso aqui. Tu olha o Rogério, não, tá louco, eu vou ter que comer mais 10 anos de arroz e feijão pra chegar no nível do Rogério. Eu acho ele muito pica. Ele vai ser stand-upper ainda, cara. E aí ele já foi e parou por causa de função de ter que se sustentar e sustentar a família. Ele não acreditou, mas ele vai ser ainda, cara. Se ele investir nisso aí, eu acho que é o futuro dele, cara. Nada dos aplicativos. Quando a gente começa o KM Livre, quando a gente começa o KM Livre, a gente tava esperando perder o Rogério pra uma cidade, pra uma Atlântida, pra Band, a gente tava esperando, porque esses caras aí, alguém se destaca, eles vão igual feio e levam o cara embora, né, meu? É assim. Aconteceu com vários. O Nego Di tá hypado agora, o Vagino, tem uns caras que brotam e a mídia vem e abraça ele. Sim. E é o fluxo natural, cara. É o fluxo. O cara é diferente. Isso aí já é uma natureza. O Rogério é diferente, que nem olha o Vagino, o cara é diferente. Só que o cara é diferente sendo ele mesmo. Isso que é o legal do negócio, né? E deixa eu fazer uma pergunta, nós estamos chegando aqui já, quase finalizando. Tu já consegue tirar o pé, não vou dizer que tu ganha dinheiro, não vou te perguntar se tu ganha dinheiro, mas tu já consegue tirar o pé dos aplicativos devido à internet, não? Eu consigo trabalhar menos pra... Já vem alguma coisa hoje aí de uns 25%, 20% da renda já é de patrocínios e parcerias. Fora outras coisas que nem assim, cara, se tu já não paga um almoço, não paga pra lavar o carro, e não paga o barbearia, já fiz as minhas parcerias, cara, é um dinheiro que tu não gastou da semana, se botar na ponta do lápis é uma graninha, e é o dinheiro líquido isso aí, né? Agora é uma consultoria então, que eu tô fazendo. É diferente, né? Agora é uma consultoria.
Vale a pena o cara pegar, em vez de gastar ali, pô, você vai estar R$30, R$25, R$20 uma lavagem. Quanto que tu tem que fazer de corrida? O cara tem que fazer R$60, R$80 de corrida para pagar uma lavagem. É isso que é o fluxo, né? Eu não lavo o carro. Cara, hoje, coincidentemente, tá? Bem coincidente. Eu até vou te mostrar no Drivo, que é o aplicativo que eu uso para registrar todos os meus ganhos. Eu quero te mostrar aqui, quando pegar um relatório de tudo que eu fiz com esse carro aqui. Isso aqui foi arroba da escuderia. Eu queria viu? Tipo, falar, vamos lá, vou falar ali com o Vini da escuderia, rapaz. Todo o período, vou te mostrar o primeiro registro que eu tenho desse carro aqui. Deste carro aqui, que é o Moisés, para quem não sabe. Eu fiz o caminho errado para mostrar isso aqui. E bem na hora de finalizar o vídeo, eu sou muito ruim mesmo. Mas um dia eu vou ser bom. Um dia eu vou ser bom e tá tudo certo. Eu quero te mostrar aqui o meu aplicativo. Isso aqui eu drivo um aplicativo que não é do Jabá, tá? Procure na internet. Olha quando foi o primeiro dia que eu abasteci este carro aqui. 13 de março de 2025, que não aparece o ano. Caralho! Tá de aniversário! Moisés tá de aniversário hoje e ele não tomou banho ainda. É isso que eu queria te dizer. E segunda-feira eu vou lá resolver essa questão, porque eu tô com vergonha já. Tô com vergonha de vocês, meus convidados do podcast, mas principalmente eu tô com vergonha de mim mesmo. Não que ele tá sujo, ponto. Mas ele dá pra transportar, mas tá na hora de... Não, mas teu carro não fede, existe uma diferença. O meu anda sempre sujo, mas ele não fede. Não, o meu também não fede. Exato. Não, exato. Não, que tem carro. Ele tá cheio de terra no chão, isso que tá, e poeira no painel. É isso que me incomoda. Poeira no painel que me incomoda. Quando eu vejo, começo a ver essas poeiras que assim, ó, que o cara passa o dedo e não sai tudo, tá na hora de lavar. Um ano depois. Porque assim, eu mantenho o carro, tá? Os bancos estão limpos, né? Atrás estão limpos, que é o principal, né? Quando passa o dedo, sai sujo e te incomoda. É melhor quando tá limpinho mesmo, é melhor. Quando passa o dedo... O Vadil tá na área. A quinta série habita nessa pessoa, gente. Eu vou tirar uma foto no Stories aqui e colocar. Posso colocar no Stories? Deve, mas fico bravo se não colocar. Não, depois você tem que repostar lá, porque eu quero engajamento com o teu público também. Enquanto tá filmando aí, a gente tá fazendo story aqui, ó. Só que é só uma foto, não vai ter voz é só no podcast. Diego, considerações finais, se despede dos guri aí, deixa tua mensagem, faz teu jabá, se é que tu não fez ainda. E é isso aí, vamos finalizar, porque já são 11 horas e nós temos que ganhar dinheiro. Vamos almoçar. Não, eu vou almoçar mais tarde, eu tô com minha comida. Que horas vamos almoçar? Trouxe. Minha marmita tá ali. Eu te levar pra meter uma boia, pai. Não, mas agora é cedo, não. Cara, eu tomei café antes de pegar. Esse horário é bom de almoçar. 11 horas é um horário bom de almoço pra uma estratégia. Tomou café às 6 da manhã. Não. Eu tomei café às 9, cara. Tô fazendo um jejum intermitente. 13 ovos. 3 ovos e 2 fatias de pão. Ô, meu, tô fazendo jejum intermitente. Então a minha primeira refeição vai ser esse almoço. E 11 horas é um horário bom de almoçar, né? Que daí o cara consegue... Pelo fluxo de trabalho, sem dúvida nenhuma. É o melhor horário e pega o restaurante vazio. E a comida nova. Tudo é melhor essa hora para almoçar, né? Só que eu acabei de tomar café. Não, obrigado pelo convite. Outro dia a gente se organiza e daí almoça às 3 da tarde lá no Cantinho do Sabor, lá. Não sei se você tem parceria com eles aí. Perfeito. Mas daí a gente pode marcar, mas até às 3 da tarde, que eu tomo café às 9, entendeu? Dá um jeito de segurar até às 3 da tarde o teu jejum intermitente. Tá, te despede aí, que já tem quase 1 hora de podcast. Considerações finais, então. Cara, primeiramente, se vocês assistiram até aqui, que pena, vocês não têm muito o que fazer da vida de vocês, então... Não, o tipo, curte, comenta, hypa e compartilha. Não, tá, mas enfim, o caminho é esse, né? Tu sabe, isso aqui é o segredinho, que é os sinais que eu uso no canal. Aí, cara, a gente só não quer ser mais do que ninguém, a gente só tenta, que nem esse dia eu tava dando aquela frase clichê, tentando levar um pouquinho mais, deixando o teu dia um pouquinho mais leve, já me serve. Os caras, 8, mas como é que tu consegue estar feliz de manhã? Se eu não estiver feliz, eu não gravo pra vocês. É, isso aí. Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro, diria o Vanderbilt, né? Aí queria entrar na questão. A galera, quem foi bem peculiar agora, tu perguntou, pô, já tá ganhando dinheiro com isso? É a primeira dúvida que a galera A pergunta quer era saber. se tu consegue tirar o pé dos aplicativos. Porque eu pretendo num dia tirar o pé dos aplicativos, nunca deixar de fazer isso aqui, porque eu adoro fazer isso aqui, cara. Eu adoro carregar gente. Eu adoro ficar atrás no SUV no trânsito na 24 de outubro. É enlouquecedor falar uma coisa dessa, mas eu adoro. Mas eu quero não precisar tanto fazer isso, né, por causa das redes sociais. Essa foi nesse sentido que eu te perguntei. O que é ver hoje? O sonho. Vamos lá.
ou o primeiro passo para esse sonho que pode ser maior e não tem. Mas, cara, se a gente conseguir ficar uns 2, 3 dias em casa, já é maravilhoso. Com certeza. É isso aí. Trabalhar só no final de semana, no bombado, Trabalha no movimento, ou só nos primeiros 10 dias do mês. Ou só nos primeiros 10 dias do mês, para garantir ali o que é o melhor período, né, do mês. Mas enfim, isso é uma questão para a gente resolver aqui no nosso fluxo de orçamento. E aí, a gente está aí tentando fazer o nosso serviço, tentar ensinar alguma coisa, ou só deixar o dia mais leve. Tem dia que a gente pode falar alguma coisa que tu não concorde, no outro dia pode ser uma coisa que tu estava pensando em fazer e não fez ainda. Eu tento não falar mal de outras posições, mas também o fato de eu falar bem da minha não quer dizer que eu sou contra a tua. Se o cara trabalha por hora, não tô dizendo que eu faço quilômetro a R$1. A gente às vezes é sempre interpretado pelo que não fala, né? Sem dúvida. Porque tu é um, tu quer dizer que tu é contra o outro. Eu sou gremista, todo mundo sabe, mas eu não sou anti-colorado. Meu irmão é colorado. Mas eu não sou anti-colorado. Uma das pessoas que eu mais amo no mundo é colorado. Os passageiros, quando eu tô escutando, ontem aconteceu, o Inter, ontem o Grêmio jogou. Ontem o Inter tava jogando, tava perdendo pro Galo, e daí o pessoal começou a querer ter dedos pra falar do Inter. Cara, fica tranquilo, eu sou gremista, mas mesmo se fosse colorado, não tem problema nenhum de falar mal, de falar bem. Eu não sou anti-colorado. Mas então, quando o cara tá se posicionando a favor de uma opinião, não quer dizer que ele é contra a opinião do outro, não é? E claro, espaço pra fala, todo mundo tem na internet, todo mundo pode começar a gravar. Isso aí é uma coisa também que a gente começa, quando tu começa a falar com o teu seguidor, cara, eu também queria fazer um conteúdo. O que tu vai dizer pra ele? O Daniel, o que o Daniel fala na hora pro cara? O zero tu já tem. Começa, velho. Vai lá e faz, grava, é o teu dia a dia, é o que tu quer fazer só pra te satisfazer, só pra mostrar pros outros. Tu tem uma ideia legal pra passar pra... Faz, cara, faz. É isso aí. Eu comecei assim, eu tinha um carro e um sonho. E hoje tu tem um carro, tá ali, tô vendo o sonho. Tá ali a viatura, continua o sonho. O sonho tá indo, né, cara? O sonho ainda... Tá aqui, o Daniel tá me largando, cara. Eu moro numa vila, cara. Uma vila considerada complicada, nota de 3 a 4 pra essa vila. Vocês não pegariam a corrida aqui. A única vez que eu entrei nela, a passageira veio me assustando toda a viagem. Tu não pode entrar lá, não sei o que, é perigoso. Mas por que tu tá me falando isso? Tu só quer me assustar. 90% das pessoas, dos motoristas, não entram aqui para pegar a corrida. Como eu sei disso, eu sou o cara que tá acostumado a todo dia pedir um aplicativo. Quando vai pedir, eu solicito muitas vezes, cara. Se eu vou sair, tomar um traguinho, não saio de carro, eu peço aqui, cara, tanto que eu te disse, no famoso Boteco do Cacá, que é onde a gente pede, todo mundo pede aqui, ou no 1447 aqui, é onde a gente pede, o pessoal sai da vila pra ninguém cancelar. A minha casa é aqui atrás, cara, você é atrás dessa aqui, ó. Tá. E aí, então a gente tem muito ganho de causa quando faz vila, quando fala de vila. Aí a minha esposa fica dizendo, quando eu falo dos passageiros da 99, que é legal que alguns até tem todos os dentes na boca. É a Fátima. Tu te conhece? Uma senhora passou cuidando aqui, 2 caras parados no sol conversando sem parar com uma câmera, e ela ficou curiosa. Aí a minha vizinha, ela também Fátima. Da divisa com a minha casa. Ela também é motorista de aplicativo, ela também é influência digital, porque todo mundo é motorista de aplicativo e todo mundo é influência digital. Não, cara, ela é peculiar, ela não é a vizinha fofoqueira, não é a que incomoda, não é porque na vila... Na tua frente, né? Todo mundo... Não, ela não incomodou ninguém, cara, me conhece desde pequenininho mesmo. A vida inteira ela mora ali e eu do lado. Diego, fina pra caramba. Foi um prazer te conhecer, não. Já te conheço já faz tempo, vamos estreitar essa amizade cada vez mais. Foi um prazer te ter aqui na Carona do Moisés. Espero que tu tenha gostado. Eu pensei que o meu ia ser o primeiro com 1h30. Tá me cortando. É que daí que a pouco... Nós gravamos 2 horas contigo. Nós gravamos 2 horas contigo. Sabe o que acontece? Mas aí tu teve que fazer 13 episódios pra colocar no ar, né? Essa merda vai esquentar daqui a pouco, daí não vamos pagar mico. Liga pra cima o ar-condicionado, mano. Não. Vira aqui, eu boto... Tu vai no churrasco... Bom, isso aqui vai depois... Esse aqui meu, seu inconveniente é o natural, meu. Eu tô incomodando ele. Vocês estão vendo que ele tá desconfortável, eu incomodando ele. Posso mexer aqui no ar-condicionado? Não, mas no ar-condicionado tá bom, cara. Sim, tá gelado pra caramba. Tu que é chato pra caralho. Sigam lá, Diego Motorapó no Instagram, no TikTok, no YouTube, procurem lá. Me sigam, Diário de um Uber e Diário de um Uber Oficial no Instagram. E a frasezinha aquela pra encerrar, que eu acho que tu deve ter decorado, pelo jeito não, né? Pra cima. Pra cima deles e ferro nelas. Agora tu veio, né? Não, antes disso. Uma hashtag pra deixar no comentário e a gente ter certeza que chegou até o final do vídeo. Tu que bola.
Uma hashtag. É um comentáriozinho pra tu ter certeza que se o cara escreveu aquilo ali, é porque ele chegou até aqui. Entendeu? É um gancho pra tu pegar o cara que chegou até o final do vídeo. Pra ter certeza que o cara... Hashtag o Vadil tá no diário. Agora fechou. Agora gostei. Essa eu gostei. Hashtag o Vadil tá no diário. Talvez até coloque o título do vídeo Vadil sem pauta e sem vergonha. O que tu acha? Ou prefere Diego Motarapoa? Não, eu tenho colocado o nome do cara, o arroba se for o caso. O Vadil tá me levando longe, pra que eu vou levar o Vadil pelo meio do caminho? Vai ser inclusive o título desse episódio, Vadil sem pauta e sem vergonha. Hashtag o Vadil tá no diário, deixa aí que eu vou ter certeza, a gente vai ter certeza que chegou até o final do vídeo. Agora sim. Deixa o seu like, siga pra cima deles. E ferro nela. Vamos, Moisés!